Bom, pessoal, boa noite. Quem chegou agora, a gente vai dar continuidade à nossa aula do curso de montador naval. Só lembrando, na aula passada nós começamos a falar sobre tipo de estaleiras, né? Então, nós abordamos estaleiras de grande porte, né? De médio porte e pequeno porte, tá? Então, além disso, nós temos uma diversidade de estaleiros aí, de portes diferentes, né? Que fazem a manutenção e reparo de embarcações, tá? Então, quando você anda pela cidade, você vê um pequeno estaleiro que faz a embarcação, aqueles barcos em alumínio de pequeno porte, né? Pequenas embarcações de passageiros. E aí você anda um pouquinho mais, você vai encontrar os estaleiros que fazem reparo já de pequenas e médias embarcações. Então, você vai encontrar estruturas diferentes, né, para cada uma. E dependendo do tipo da estrutura, você pode construir embarcações de maior porte ou não, dependendo da sua estrutura, tá? É claro, você tendo uma estrutura, né? Você tendo determinados equipamentos, você pode também construir, tá? Só que se você tiver equipamentos com maior precisão, você, por exemplo, consegue trabalhar fazendo construção de peças em blocos para virar determinadas peças, carregar peças, ou seja, se você tiver equipamentos de içamento com grande capacidade, você consegue você consegue trabalhar e alinhar e desenvolver outros tipos de estrutura, né? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho, dando continuidade ali à parte de, de estaleiros. Vamos falar aqui alguns tipos de embarcações e aonde a gente consegue trabalhar, em que tipo de estaleiro a gente consegue trabalhar, né? E mostrar um pouquinho mais sobre como é o processo de construção, tá bom? Mais a parte administrativa no que diz respeito na parte de engenharia, né? Quando a gente fala, tipo, na parte de especificação, na parte propriamente dita de quais são os controles que tem, né? Como chega o projeto, o detalhamento até a mão de quem vai estar executando, tá? Então, eu vou só abordar aqui rapidamente aí, pegou mais alguns colegas aí. Wesley, boa noite. Clarinda. Então vamos lá. Bom, eu vou mostrar alguns tipos de embarcações, tá? Que aí que a gente vai estar dando exemplo aí no meio durante o curso, né? A gente aborda bem a navegação interior, né? Porque é onde a gente aborda um tipo de construção que a mesma equipe de projeto ela acaba fazendo a embarcação praticamente como um todo, né? Como eu falei anteriormente, quando a gente pega um navio, possivelmente a gente vai apenas trabalhar num bloco, a gente não vai ter acesso à embarcação como um todo, tá? Então, vamos lá. Para conhecer sobre o tipo de embarcação, também tem legislação que fala sobre isso, né? Hoje, é, a norma da Marinha mudou, não é mais norma 1, norma 2, hoje é norma 201 e 202, né? Ou 211, que fala sobre embarcações, né? Então, no capítulo 2, o item 2.16b, ele vai falar sobre os tipos de embarcações, tá? É muito comum a gente falar o barco de passageiro ou o barco o navio, né? Mas ele tem subdivisões dentro, né? Um navio,
não é nem subdivisões, é tipo de embarcação, né? Tipo de navio, né? Eu tenho um navio cargueiro, mas que tipo de carga ele carrega? Tem um navio graneleiro, que tipo de grão ele leva, né? É granel sólido, é granel líquido. Então, para cada tipo de material que se carrega dentro da embarcação, eu tenho uma definição diferente, tá? Até mesmo para a construção. A gente utiliza normas diferentes, requisitos diferentes. Quanto mais perigoso, mais requisitos de segurança diferentes. Por exemplo, ó, tem uma embarcação que carrega é, granel, né? Então lá vai, eu tenho uma embarcação aqui, mas ela pode ser granel líquido, e eu transportar, por exemplo, derivado de petróleo, onde eu vou ter uma parte voltada, uma convenção internacional que fala de poluição ambiental gigantesca, né? Aí eu vou ter que ter uma válvula de vasopressão, um sistema de rede para tirar e abastecer a embarcação, uma determinada atender diversos parâmetros de legislação nacional e internacional voltada ao óleo, né, que a gente vai estar transportando ali, tá? Isso é embarcação, é um navio que transporta granel líquido, tá? Mas se for, ao invés de granel líquido, uma carga perigosa, que eu acabei de falar, for um granel líquido que carrega água, por exemplo. A gente está fazendo aqui no estaleiro aqui do lado aqui, uma embarcação que vai levar água. Pô, mas vai levar água sim? Ela transporta água, tá? Ele transporta água do quê? Do continente até a plataforma. Então, não precisa levar tantos litros de água, né? Então, esse tipo de embarcação faz isso, tá? Então, quais são os requisitos? A parte estrutural não muda nem tanto, mas a parte de equipamentos, eu não vou precisar um monte de equipamentos que eu coloco numa embarcação que carrega produto perigoso, né? Alarme de nível alto, válvula de alívio, vasopressão para quando você estiver abastecendo, uma série de, dezenas de equipamentos que você precisa para manter para ter o controle e prevenir qualquer tipo de acidente, tá? Por quê? Porque o produto, se a água cair na água, não tem problema nenhum. Agora, se um combustível, um óleo, um derivado de petróleo cair na água, pô, o prejuízo é grande, a bronca é muito grande. Então, nesse caso, a gente atende determinadas legislações justamente para tentar, se por acaso acontecer, nós vamos minimizar o risco, tá? Então, é, vocês já viram, só, a estrutura do barco é o mesmo, é parecida, tá? Vai mudar só os equipamentos a bordo, tá? Mas até o item, por exemplo, pintura. Se você está levando água doce, né, água potável, a pintura que você vai ter no tanque do combustível de uma água potável é totalmente diferente do que a pintura que você coloca ali numa embarcação que vai levar derivado de petróleo, né? Então, até a tinta específica a gente tem que estar preocupado, ficar atento para não ter o perigo de repente, numa eventual necessidade de não ter algum tipo de problema, assim, ó, coloquei a tinta errada. Só um minutinho, tem algum colega aqui tentando acessar. Vamos lá, tentando ajudar o colega a acessar a aula. Bom, e como é classificado as embarcações, né? Então, ela é classificada por tipo de navegação, se é navegação interior, se é mar aberto, né? Então, aí eu vou ter requisitos específicos para... Então, eu tenho que saber isso. Quando estiver navegando navegação mar aberto, eu tenho características específicas daquele tipo de embarcação. Ah, mas é um barco de passageiro. É, mas eu tenho que atender os critérios para aquela determinada área de navegação. Qual o material que eu utilizo, né?
qual o tipo de qual é a profissão, qual o uso, né, daquela determinada embarcação. Então, às vezes você fala, pô, mas aquela embarcação é igual a outra, mas aquela é exigido N itens e essa daqui não. É devido à atividade ou serviço daquela embarcação. Eu vou já mostrar para vocês aí alguns exemplos. Quanto ao material, bom, hoje nós temos aí diversos tipos de materiais aí, né? Pode ter o barco de madeira, o pessoal ainda fala, pô, o barco de madeira acabou. A técnica de construção é muito diferente de um barco feito em fibra de vidro, de um barco de estrutura metálica, né? Por exemplo, o aço, o alumínio, né? A madeira não continua do mesmo jeito. Eu faço ela por cada caverna desse daqui, eu risco no chão e vou conformando ela uma por uma, né? O barco de aço também a gente faz isso, né? Mas a gente consegue acelerar o processo de outras maneiras. Quando a gente pega partes retas, a gente consegue ter uma velocidade maior, fazer em blocos. Vou mostrar mais adiante. Quanto ao tipo de propulsão, né? Se ela tem propulsão ou não. Por exemplo, eu tenho aqui um comboio. O comboio é um empurrador, né? Junto com uma balsa. O empurrador é uma embarcação que tem a propulsão e a balsa não tem propulsão, né? Então, eu tenho aqui empurradores de diversas embarcações com propulsão de diversas categorias. Por exemplo, aqui eu tenho uma embarcação até com um sistema azimutal, ou seja, aquele propulsor que ele vira 360 graus dentro do eixo dele, né? Então, tem motores aí com um, dois, três motores ou mais, né? A bordo, né? Motor de propulsão. Então, esse é o sistema de propulsão. Antigamente era padrão ter um empurrador com um motor só. Hoje a gente vê que isso aí já mudou. Quanto ao uso, quanto à aplicação, por exemplo, uma balsa, uma simples balsa que ela pode ser utilizada para carga geral, eu levar equipamento de um lugar para o outro em cima do convés, eu posso levar o produto dentro dela, né? Essa é uma balsa tanque, posso deixá-la fundeada e aí ela trabalhar como um porto. Nós temos muitos portos aqui na região, aqui, portos flutuantes, né? É tudo uma balsa, né? Então, mas qual que é o uso dela? Então, dependendo da função dela, atividade de serviço, eu vou precisar ter mais requisitos nela ou menos, né? A parte estrutural não muda tanto, mas a gente vai ver que a parte de equipamento que vai a bordo dela, no convés dela principalmente, vai mudar. Por exemplo, essa aqui está funcionando como porto, tem um guincho aqui, né? Então, dependendo né, cada atividade, eu vou precisar eh, de atender determinada situação, né? Por exemplo, mostrei o caso de uma balsa. Ela pode servir para carga geral no convés, no porão, ou os dois, né? Uma balsa que transporta granel líquido, né? No caso de derivado de petróleo, a gente tem muito aqui. Ah, mas você falou que tem uma balsa que carrega água. Tem. Navio que carrega água, navio que carrega sal. Como é isso? Navio que carrega sal Então, existe uma variedade gigantesca. Embarcação que carrega granel sólido, né? Então a gente vê aqui, ó, principalmente aqui devido ao Arco Norte, muita granel sólido aqui, essas balsas que carregam soja, grãos, milho, então tem bastante aí fertilizante, né? Então, o granel sólido. A estrutura, aí já começa a mudar um pouquinho o tipo de estrutura, né? Porque é uma balsa que não tem um monte de compartimento igual tem essa balsa de granel líquido. Ou então, esse balsa de carga geral, tá? Você vê que é uma balsa que o teto dela, ela tem um trilho que você tira o teto dela. Então, lá praticamente ela fica uma estrutura ao redor e ela tem um tanque gigantesco, né, na frente e sem estrutura nenhuma por dentro.
Então, até para você fazer o procedimento de montagem, soldagem, é muito diferente, né? Você só tem que fazer, montar, soldar e acabou, esqueceu, porque você não tem acesso ao fundo da embarcação. Ela fica toda selada, né? Balsa carreteira é uma balsa, mas que leva caminhões em cima. Então a gente tem uma série de atividades, aliás, de opções para se ter uma balsa, né? Ó, pontão. Pontão é esse posto flutuante. Tem uma balsa, tá? Mas eu transformei ele num posto flutuante que vai ficar no meio do rio, tá? E aí ele vai ter que atender algumas regulamentações para aquele determinado produto, mas o corpo, né, a estrutura do pontão é um flutuante, é uma balsa, né? Uma balsa estacionária que tem lá, sei lá, 4 tanques e armazena combustível. Balsa indústria, né? A gente vê aí, ó, a balsa que é empurrada por um empurrador, né? E em cima da balsa ela tem uma indústria. A gente tem uma na região, que a gente pode falar, ela pega açaí, produtos aqui da região e processa e transforma já no produto, beneficia o produto, ou seja, essa balsa vai até as comunidades, pega o produto, já beneficia, já sai com o produto já pronto. Ou seja, não precisa trazer a mercadoria é, de um ponto A para o ponto B, transformar e levar. Então, isso é feito dentro da balsa já. A gente tem muito porto flutuante aqui, né? Tem os IP4, é um porto flutuante também, tudo em cima de balsa. Hoje mesmo nós temos uma operação que começou aí esses últimos dias, né? Nós temos Porto Flutuante, que é o maior da América Latina aqui. E o porto funciona devido ó, né, à diferença de desnível dos rios aqui na região, que acaba sendo em torno de 15 metros, subindo e descendo, 15 metros em questão de 6 meses, mais ou menos. Tá? Esse ano pode ser que supere isso. E aí você precisa de um porto flutuante, que o rio está descendo, desce 15 metros, sobe 15 metros em 6 meses. Tá? Então, você precisa desse tipo de mecanismo. Mas os módulos, né, que é o porto, são balsas, né? É um caixote, né? Só mudou e a gente dá o nome de porto, mas como se fosse uma balsa, né? É um módulo flutuante, tá? Então, ela pode ser, apesar de ser uma balsa, qual é o uso dela, né? Então, a utilidade dela que vai fazer toda a diferença para ver se vai ter mais ou menos equipamentos ali, quais são esses equipamentos e quais são os regulamentos que a gente vai precisar utilizar. Ó, um outro tipo de embarcação que a gente explora bastante são barcos de passageiros, né? Ele tem diversas funções. Tem embarcação de passageiro propriamente dita, né? Eu tenho que a gente Eu tenho o passageiro regional, se a gente falar aqui na nossa região, a gente fala do regional, que é o barco que pega o passageiro e leva os passageiros aqui pelos rios da Amazônia aqui, como de forma o barco transportado sentado, levando em rede, em camarote, enfim. Eu tenho os expressa, né? Que geralmente é uma embarcação em alumínio, né? Feita em alumínio. Ela tem fala expressa, né? O nome, mas é uma lancha, né? O expresso porque ele tem uma velocidade, vai atingir uma velocidade maior, né? Então, ao invés de pegar um regional, faz um percurso ali, por exemplo, de 400 quilômetros em 36 horas, pego um expresso que vai fazer em um terço desse valor, em 12 horas. A embarcação já com uma velocidade maior, tá? Agora, praticamente, ele só leva o passageiro, tem uns expressos também, umas lanchas em alumínio que leva só
só carga, né? Então, pelo tipo de embarcação, a gente começa a ver ali que tem uma pequena diferença, né? O passageiro, que é caracterizado esporte e recreio, né? Aí, nesse caso, ele sai da Normand 201, 202, entra na Normand 211, que é a embarcação de esporte e recreio, antiga Normand 3, tá? Qual que é a diferença? O esporte e recreio, ele não é utilizado comercialmente. É uma embarcação de passageiro, mas não é utilizado comercialmente. A partir do momento que eu pego a minha embarcação, que é esporte e recreio, e mudo para transportar passageiro comercialmente, ó, vou vender pacotes aqui e colocar os passageiros aqui dentro. Aí ele já descaracteriza o esporte e recreio. E aí já entra como embarcação de passageiro. E aí você vai ter que adequar a sua embarcação, os requisitos de projeto, a parte de certificação para embarcação de passageiro, tá? Embarcação de passageiro e carga, que é embarcação mista, né? Então, antigamente a gente tinha passageiros regionais, que eram os barcos mais simples, mais simples, tinha uma estrutura diferente, né? Um perfil do casco diferente, geralmente o perfil em V, né? Perfil com casco mais afilado para cortar a água, né? Na proa. E aí a gente viu que esse passageiro e carga hoje se transformou numa embarcação chamada ferry boat, né? Que era conhecida bastante como embarcação de travessia, mas hoje o ferry boat acabou sendo um ferry boat longitudinal, que aí você consegue é, carregar mais passageiro, mais carga num barco que tem uma estabilidade melhor, né? E levando praticamente a mesma capacidade aliás, utilizando praticamente o mesmo motor, mudando pouca coisa, tá? Então, qual é a vantagem? Você tem um barco mais seguro, né? Não que o outro não era seguro, né? Mas ele é mais estável, até a gente vê os rios aqui, né? Quando a gente pega uma época boa aí com a tempestade no meio do rio, balança muito. Esse é um tipo de embarcação que ele é bem, como é um casco de uma balsa, mais quadradão, mais retangular, ele não balança tanto igual aquele perfil em V, né, de casco, tá? Então, sendo assim também eu consigo colocar mais carga no porão, né? Eu tenho um espaço mais retangular, então consigo aproveitar melhor com isso, tá? E a questão de velocidade não é nem que o barco tem que chegar lá e voltar. A questão é você tem as rotas, né, das embarcações. Uma sai num dia, outro no outro, né? Então, às vezes você não precisa de um barco que corre mais do que isso, né? Então você tem barco de passageiro aí, né? Agora, se bem que agora também fizeram um barco de passageiro aqui, umas lanchas, tá? Só que lancha com dois convés, né? Em alumínio que você consegue levar a turma em rede se quiser. Então, são adaptações aqui que o Amazonas acaba criando, né? A gente tem aqui o barco de passageiro, mas na verdade a norma até mudou o nome. Aliás, incluiu o nome agora. Quando a gente entra no item 2.16, tem um flotel, que nada mais é que uma balsa, né? Adaptada em cima uma estrutura para pessoas dormirem lá, né? Então, seria um hotel flutuante, né? Então, adaptado, porque tem muitas operações aí no meio do rio, onde você precisa levar uma equipe e lá não tem estrutura nenhuma para ninguém dormir, né? Então, você precisa levar uma estrutura dessa para as pessoas, para a equipe poder ficar mais de um dia, né? Às vezes fica 15 dias ou mais. Então, você tem um hotel aí, né? Uma estrutura, um hotel em cima de uma balsa, né? Isso para operações normais. E, falando de hotel em cima de balsa, nós temos também hotéis é, é,
aqui no interior do Amazonas, feito, né, em cima de balsas, né? Hotel, inclusive com elevador e tudo mais. Então, olha só as estruturas que se fazem aqui com as embarcações aqui na região, né? Ó, esse aqui é o famoso barco passageiro e carga, né? Porque ele carrega carga, mas esse também ele pode ser apresentado como um barco de passageiros. Se o dono falar, não, só leva passageiro. Ou então, não, só levo carga, né? Às vezes a gente pega uma embarcação com essa estrutura praticamente, né? Sem convés aqui de cima. Mas aqui embaixo ele só carrega carga. Não, eu só carrego carga. Ah, eu só carrego carga frigorificada, né? Então aí você vai ver os equipamentos a bordo aqui são específicos, né? Para determinado tipo de carga. Nossa, leva muito frango, leva muito peixe, né? Então você precisa ter uma uma estrutura aqui para levar um determinado tipo de produto. Ah, mas o barco é o mesmo. De repente, a estrutura do barco é a mesma. Vai mudar os equipamentos que você vai ter lá a bordo. É o barco de passageiro, mas aqui ele entra como esporte e recreio, né? Então, é aquela lanchinha que você tem para passear final de semana. Então, mas é um barco de passageiro também. Mas qual é a aplicação, né? É o uso, né? Esporte e recreio, tá? Então, a gente vê muito em fibra de vidro, tá? Mas aqui a gente vê muita lancha dessa que é feita em alumínio, tá? É muito parecida com a fibra, mas feita em alumínio. O motonáutico, né? O jet ski, né? Então, ó, um barco de pesca, né? Também é uma embarcação feita para pesca. Então, ela tem estrutura para isso, para receber o pescador, para acondicionar o pescado, né? Mas se não fosse para pesca, você podia utilizar essa mesma embarcação para fazer um passeio, né? Só adaptar aí a questão das balaustradas que estão precisando. Um barco de travessia, né? A gente tem em São Paulo, ali no litoral, né? Santos Guarujá, nós temos em outros litorais também isso daí. Nós temos um barco parecido também ali no Rio, né? Nas barcas SA. Então são uns catamarã. O catamarã, a diferença é que ele tem dois cascos, né? Então cada borda tem um casco, você consegue atingir, e somente para levar pessoas, fazer pequenas travessias, né? Então, a estrutura das embarcações a gente vai ver que é a mesma. O que vai mudar são os acabamentos internos, né? Ó, um barco de passageiro, né? Utilizado aqui bastante para turismo, né? Então, só para fazer turismo em determinados pontos, né? Ó, o ferry boat que era utilizado aqui para travessia apenas, né? De passageiro e carga, né? Então, hoje, com a estrutura parecida e adaptada para viagem de longas distâncias, né? Na navegação interior, né? Então, hoje, o que era o ferry boat, né? É um barco de travessia, hoje virou um ferryboat de na- navegação longitudinal nos rios, né? Você carrega grande distância, tá? Então esse aqui é fabricado aqui no Amazonas, mas a aplicação dele ali na Baía ali de São Luís, né? Então você vê que o barco tem uma estrutura mais gigantesca, porque ele faz uma travessia ali no mar aberto. Então você precisa ter uns requisitos para mar aberto, tá? Ah, por que a balaustrada no borda falsa não continuou direto? Porque tem ondas grandes aqui. Então você está em uma determinada velocidade com onda, então você precisa ter proa da embarcação mais elevada, justamente para que a embarcação, na hora que ela estiver navegando, a onda baixe ali e você consiga é, evitar que a água entre dentro da embarcação. Isso aqui é o ferryboat que tinha, era habitual aqui no Amazonas, né?
antes da construção da ponte. Então, era os ferryboat mais simples, né? Então, Renato. Então, tinha bastante desse aqui, mas ainda pelo interior ainda a gente vê alguns desses aí. Então, o mesmo ferryboat, tá? A única diferença é que a área de navegação. Então, não vai, como a área de navegação é uma área mais calma, área 1, então não precisa ter uma estrutura igual essa daqui, ó. Tem uma proa mais elevada, porque aqui ele vai bater de frente com ondas gigantes, né? Gigante não, uma ondas consideráveis, né? Então aqui não tem essa necessidade. Uma diferença clássica aqui, a turma fala empurrador, rebocador. Então, qual que é a grande diferença? Tá? O empurrador, ele já vem aqui com um empurra aqui na frente. Ele serve para empurrar a embarcação. Já o rebocador, ele tem uma característica o nome já diz, de rebocar. Então, na popa dele, da embarcação, geralmente é mais aberta, eu tenho um gato de reboque aqui, eu consigo justamente para me puxar grandes navios, ajudar na manobra portuária. Eu posso ter também puxar aqui pela proa da embarcação. Geralmente tem uns cabeços gigantes aqui que a gente faz a amarração. Então, outra diferença do empurrador e do rebocador, o rebocador vocês estão vendo, um barco ele é mais baixo, né? Mas ele tem uma boa profundidade, tá? Tudo que é... Por quê? Como ele vai fazer muita força puxando, né? Tração, então ele tem que ser baixo e ter uma boa estabilidade, tá? Então, geralmente eu tenho muito peso aqui na parte inferior. Você vê que o comando dele é mais baixo, né? Já o empurrador, você vai verificar que o comando é mais alto. Por quê? Como ele está empurrando, ele precisa de uma estrutura que ele possa, quando ele estiver empurrando, visualizar tantos metros para frente, né? Então tem um cálculo aí, dependendo do tamanho do comboio, quantos metros para frente você consegue visualizar. Ou seja, eu não posso simplesmente empurrar uma embarcação aqui que tenha containers aqui que meu comandante não consegue ver. Então tem que ficar uma área aberta para ele poder visualizar a sua frente como um todo, tá? Então por isso que esse comando é alto, tá? Então ele acaba tendo que ter determinados cuidados para não ficar tão alto e ele ficar uma embarcação João Bobo, né, balançando dentro da água, tá? E esse é um tipo de embarcação empurrador que vai ser uma embarcação que vai fazer você ficar vários tempos aí navegando, né? Às vezes você faz uma viagem de uma semana, 2 semanas, um mês, até 3 meses ou mais no rio, viagem de bate e volta, tá? Já o rebocador não, já ele é uma embarcação já voltada a pequenas manobras, né? Empurrador portuário, rebocador portuário, até o nome é esse daí, rebocador de apoio portuário, né? Então você acaba tendo tem ali, claro, você tem as acomodações, tudo igual um empurrador, mas as operações são mais limitadas ali na região portuária, tá? Bom, nós temos empurradores aí desde pequenos, 10, 12 metros, mas nós temos empurradores ali com 40 metros fabricados aqui na região, as balsas aqui, nós temos empurradores, esse aqui é fluvial, mas nós temos empurradores marítimos aí que chegam a 60 e poucos metros de comprimento, então vai depender do que você está carregando, né? Então, é menor, é maior, quanto maior a embarcação, eu vou ter para a gente que vai construir, a gente vai ter tanto detalhamento que a gente acaba se limitando. Ó, eu vou fazer, a equipe vai fazer esse módulo aqui, ó, esse bloco aqui que é só o comando da embarcação. O outro time vai ficar responsável por fazer
essas pequenas estruturas, que são gigantes, preparar a balaustrada. O outro time vai trabalhar na polpa do casco. E aí você vai subdividindo em embarcações, tá? Porque se eu for fazer uma embarcação como eu fazia antigamente, ela inteira, de proa a polpa, fazendo convés por convés, né? Eu vou demorar muito mais tempo. Então hoje a gente divide, comando uma equipe faz, casarias divide em uma, duas equipes, né? Aí você faz o bloco pronto, chega aqui com o equipamento de içar, põe em cima do casco que já está pronto. Então você acaba avançando o processo construtivo. Então, diferenças básicas aí entre empurrador e rebocador, isso é importante a gente ter sempre em mente aí, porque sempre a gente escuta o pessoal falar, rebocador, não é rebocador, é empurrador, tá? E isso dá uma grande diferença aí na hora que você fala, estou com um rebocador, né? Eu quero ver o papel. O papel é que vai definir se é empurrador ou rebocador. E aqui a gente usa os comboios aqui na região, né? O comboio é um conjunto, né? Feito pelo empurrador e uma balsa ou mais balsas, né? Então aqui o empurrador 3x3 tem três balsas na sentido longitudinal, mais três na longitudinal. Mas nós temos aí comboios com 35 barcaças, né? Então, imagine o tamanho do empurrador levando isso aí, tá? E à medida que a gente tem economia de uma certa maneira aí, levando um empurrador, levando mais barcaças, a gente vem trabalhando com outras tecnologias, por exemplo, a gente tem um rebocador portuário aí, recentemente feito, construído no Brasil, empurrador elétrico. Claro, está em teste ainda, né? São os primeiros, mas está servindo como um apoio portuário, né? Então, são as embarcações movidas a parte elétrica, né? É híbrido, né? Mas a ideia é aprimorar eles, ou seja, evitar de estar colocando combustível fóssil e tá pegando energia solar para fazer a energia, né, elétrica para estar fazendo a, a movimentação, né, o transporte dele, a operação dele via energia elétrica. Vantagem que a gente vai estar atendendo a legislação que já estamos em cima da hora aí, 2030, a gente está atendendo diminuir a emissão do monóxido de carbono por parte das embarcações, tá? Então, com isso, alguma coisa nas embarcações vão acabar mudando. Então a gente fala, sempre fiz assim, o que que vai mudar, né? O que que eu preciso estar preparado porque vai mudar daqui a pouco? Ó, aqui a região aqui tem muito gás. O que que vai mudar? Será que a partir de quando as perguntas já são assim, a partir de quando as embarcações aqui vão ser movidas a gás, né? Porque gás aqui no Amazonas tem demais, tá? Eu trabalhei numa empresa que fazia exploração de petróleo, uma empresa multinacional, e ela furava dois poços. Um achava, o outro tinha gás. Então, era bem, vamos falar assim, bem comum eu ter muito gás aqui na região, tá? Então, se tem bastante gás e está aqui, né? E a gente sabe que já tem projetos aqui, não vai faltar muito tempo para daqui a pouco o meio de propulsão das embarcações aí ser o gás, tá? Aqui, ó, praticamente é uma balsa, né? Mas olha a quantidade de equipamentos que tem em cima dela, é uma draga isso daí, tá? Então, onde faz dragagem, né, em vários locais aí do país a gente faz dragagem, que é retirar sedimentos do leito do rio para as embarcações poderem passar, né? Então, a parte do casco, o procedimento é o mesmo.
E os demais, esses equipamentos todos, toda a estrutura que vem, bom, você não vai fazer aqui arrumar pá, tá bom? Você já compra, mas você tem que fazer uma base super reforçada para ela. Aí quando você faz uma base, com certeza a parte estrutural embaixo, ela é super reforçada também, porque ela tem que ser, você tem que garantir que essa estrutura ela vai segurar tudo, não vai romper, tá? Então você vê que é uma balsa, mas para cima é só equipamento, tá? Então, uma cabra também, não deixa de ser uma balsa, né? Um casco de uma balsa. Qual a diferença da cabra e da draga, né? A cabra eu consigo fazer movimentação de carga, eu tenho um guindaste, praticamente um guindaste em cima da balsa, né? Então consigo, por exemplo, aqui a gente joga muita poita no fundo do rio, né? Então, ou se eu precisar tirar uma, a gente vai até lá e faz o içamento desse material. Então, muito utilizado aqui também, tá? Então, mas o casco é de uma balsa, né? Só a região onde eu tenho a estrutura de movimentação de carga, eu tenho um reforço específico para isso, né? Aí a gente tem a parte de, de navios marítimos, né? Então, apesar da gente aqui na navegação interior ver normalmente isso, né? Porque os navios entram aqui, mas é um tipo de navio que você, no máximo, vai fazer um bloco dessa embarcação, desse navio, tá? Porque é um navio de lá em 250, 300 metros, não tem como uma equipe montar um barco desse inteiro. É subdividido em N equipes aí, e cada um vai estar trabalhando num determinado bloco, numa determinada região, né? Mesma coisa, navio gazeiro, né? Então, tem uma equipe trabalhando, aliás, N equipes trabalhando no casco, na estrutura para receber, e eu tenho equipes trabalhando é, não é cilindro, nessas ampolas maiores aqui, qual que é o nome mesmo dessa? Esqueci o nome técnico, tá? Mas nos tanques, né? Então, dependendo o centro de gravidade do produto que você está transportando, você tem que fazer o tanque em formato diferente, né? É por isso que os tanques são diferentes. Eu tenho uma esfera, né? Então, eu tenho uma esfera devido ao centro de gravidade do produto, né? Que eu vou carregar ali. Ó, navio graneleiro. Pô, é um navio, mas como eu carrego granel aqui, eu preciso fechar esses tanques enquanto eu estiver navegando, tá? Então deve estar carregando aqui soja. Então tem uma estrutura, assim que ele terminou do carregamento, o, o convés ele fecha, né? A tampa dele ele fecha, aqui a tampa está aberta, fechou, ele vai ficar assim, ele pode navegar tranquilo que o produto ele não vai ter problema de entrar água aí no determinado compartimento. Navio petroleiro, não é igual a balsa tanque nossa aqui, né? Cheio de compartimento destinado a armazenamento de combustíveis direto, né? De petróleo e derivados. Também casco duplo, costado duplo, ou seja, eu tenho um tanque dentro de um casco de uma embarcação, né? Então ele é justamente para proteger, evitar que coisas aconteçam. E aí a gente está vendo uma série de equipamentos a bordo, tá? E só falar de casco, casco é fácil fazer, né? Você corta lá aqui, ó, a estrutura do casco aqui, ó, as cavernas, para cada anel daqui é fácil, tudo igual, bem repetindo, né? Mas quando a gente está fazendo um acabamento, olha só, se eu não tiver, não saber fazer a leitura de um desenho,
fazer uma medição e saber o posicionamento de cada um desses equipamentos que estão aqui, na hora que eu colocar os equipamentos lá e estiver fora do local, eu vou ter algum tipo de problema. De repente, eu não vou conseguir puxar minha âncora, eu não vou conseguir fazer uma amarração. Tá? Então, a importância de a gente conhecer o detalhe do arranjo geral da embarcação para saber o posicionamento de cada um desses equipamentos. É claro que quando você pega o projeto é, construtivo, aquele que está todo detalhamento, tá? Então você vai ter exatamente, ó, essa peça fica na caverna 12. Então você vai vir na caverna 12 aqui e confirmar, ó, tá na caverna 12. Você vai pegar a medida, tá? E mais a numeração da caverna que vai te dar o apoio. Bom, a gente estava falando de barco de passageiro, a diferença, né? Não é nem Normand 202, nem 211, tá? Isso aqui é embarcação mar aberto, ela pega no Normand 201, mas aí já é um barco classificado, então ele vai para a embarcação que vai atender um livro de regra de uma determinada sociedade classificadora, devido ao porte dele. E aí, para a construção, aquilo que eu estava comentando já na aula de hoje, é tudo em blocos, tudo por partes, né? E além não só isso, você vai ter uma aula aí que a gente vai falar sobre o acompanhamento de obra de sociedade classificadora, tá? Então, vou mostrar aí o que que eles cobram, né? Então, o soldador ele tem que ser qualificado, o montador tem que ter qualificação, porque não é qualquer um que pode ir lá e fazer, tá? Então, o soldador, para você ter ideia, ele o soldador de tubulação ele tem que passar um teste do soldador que solda a tubulação. Então ele é homologado para isso, né? O soldador que faz a solda sobre cabeça, ele faz um teste específico. Se ele fizer e for aprovado, ele pode soldar uma embarcação dessa. O soldador que faz solda vertical, horizontal, para cada tipo de solda, ele tem que ser qualificado. Por isso que a gente chama soldador qualificado. Então é um cara que tem a qualificação para fazer isso. Então, num navio desse, toda essa parte de acompanhamento, né, é feito por um profissional, por um historiador da sociedade classificadora, e além dele estar acompanhando a parte da construção exatamente da estrutura, ele está verificando se o pessoal que está fazendo também é qualificado. Então, hoje é muito importante você trabalhar com a turma que tem a qualificação. No navio ro-ro, né? Então, que transporta carros, né? Ou veículos, né? Sobre rodas, né? Então, você tem ideia aí, ó, do tamanho, de dimensão do navio desse aí. Não vou nem falar plataforma, né? Então, tem vários tipos de plataforma. Plataforma fixa e plataforma móvel. Essa é uma plataforma fixa, né? Então, teoricamente, a plataforma tem os três pilares aqui, mas o meu casco é esse daqui, ó. Então, aqui o meu casco é que ele sobe e desce, né? Então, como que é a estrutura de uma plataforma dessa, né? Então, é uma plataforma gigantesca. Imagine o grau de detalhamento que tem num projeto desse daí, né? Ó, isso aqui é uma plataforma com profundidade até 150 metros. Aqui a gente vê pelo litoral facinho, né? A gente tem outros tipos de plataforma submersível que vai até 2.000 metros de profundidade. E é outra situação. Então, esse daqui ele pode até cravar o fundo lá na areia, né? 150 metros. 2.000 metros não tem como. Você tem um sistema aí que você vai fazer o fundeio e essa plataforma ela vai ficar fundeada naquela determinada região, né? Até porque ela vai estar com os cabos dutos, né,
que está tirando o petróleo lá do fundo, então não pode estar balançando, ele tem uma margem de, de posicionamento dinâmico, né? Então, outro tipo de plataforma fixa também, essa daqui é até 300 metros de profundidade. Isso aqui foram uns navios aí que começaram a ser transformados em plataformas, né? FPSO, esse aqui é P50 já mais nova. Mas uns 20 anos atrás começaram as P20 alguma coisa, P30, tá? Significa que é uma embarcação que tira o petróleo, faz o tratamento, processa e ainda consegue armazenar aqui. Então, imagine uma estrutura dessa daqui. Quando você olha só o convés, você tem trabalho ali para dezenas de montadores, né? Uma embarcação dessa daqui há anos para se fazer, né? Só a estrutura aqui do convés. Imagine toda a parte de casca, né? Um navio desse daqui deve ter em torno de uns 250 metros, mais ou menos. Daqui já, as embarcações já em torno de uns 60, 80 metros. Então, os PSV, que dão uma embarcação de apoio à plataforma, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês só começar a pensar. Ver na aula anterior, ver na aula de hoje. Mostrei um pouco de estaleiro, mostrei um pouco de barco, mostrei barco pequeno, médio, grande, mostrei navio, né? Aonde eu posso construir um navio, né? Então, agora é só associar. Eu tenho que ter um estaleiro já de grande porte. No Brasil tem? Tem, né? É, o que mais que a gente viu? Qual é o tipo de embarcação que a gente, aliás, qual é o local que a gente, baseado no tipo de embarcação e na estrutura do navio, eu vou escolher qual é o estaleiro que eu vou construir, né? Tem que ser um estaleiro que tenha capacidade técnica para construir aquele tipo de embarcação. Não é eu quero, é onde tem capacidade, né? Ah, eu consigo fazer um desse aqui em Manaus? Muita gente fala, ah, você só faz barco com navegação para navegação interior. O Amazonas já construiu aí algumas embarcações voltadas à navegação mar aberto, sim. Então tem know-how para isso. Basta ter know-how e tem equipe qualificada para isso, né? No geral, quantidade de pessoas que tem atuando aqui na região tem capacidade de fazer num determinado espaço de tempo. Navio sonda, aquele navio que vai tentar achar petróleo, né? Então, basicamente, só passando meio rápido. Ó, uma evolução, tipos de navios aqui, ó. Navio de 3.000, estou falando de 77, exatamente há 40 e 47 anos, quase 50 anos atrás. O navio grande levava 3.000. O Teus é container, unidade, né? Container de 20 pés, né? Hoje, os navios já estão... Isso aqui é 2020, né? 21, 23 mil containers, tá? E a disputa é grande. Uma empresa faz um, tá? A outra concorrente faz um outro navio carregando um pouquinho a mais, utilizando o mesmo comprimento da embarcação. Então, o que é isso? É saber utilizar os espaços. E na hora que a gente vai começar a trabalhar com a construção também, a gente tem que se preocupar na organização do estaleiro, na organização de qual o meio de construção que a gente vai utilizar, baseado na estrutura que eu tenho no estaleiro, né? E aí verificar quais são minha mão de obra, qual é meus equipamentos, em quanto tempo eu vou conseguir construir, né? Tendo em vista minimizar recursos de mão de obra, minimizar a logística interna, tá?
Então a gente verifica que muitas embarcações, muitas estaleiras, né, as embarcações são construídas meio que no centro, assim, e as oficinas são ao redor, né? Então, justamente porque é mais fácil a equipe estar ali próximo ali, fazendo, chegando até a embarcação do que e fazendo determinados tipos de acabamentos, né? Ah, então, 2020, Hyundai fez um. Ah, esse eu peguei um dado importante, porque em 2020, 19 para 20, teve uma empresa que foi lá e fez um porta-container gigante, maior, levava 23 mil contêineres. O cara anunciou. No dia seguinte, uma outra empresa, a Hyundai, foi lá e fez um com 1.000 contêineres a mais, capacidade. Então, por isso que a turma fala, pô, a questão de conhecimento, de implementar a tecnologia, né? Espionagem industrial também, né? Porque você fala que você fez um maior, aí de repente você está construindo, fez um maior, você lança ele, aí o vizinho coloca um maior que você uma semana depois, espera você lançar para ele lançar o dele. Então isso daí dá aquela tremida no mercado. Ó, o cara veio com um navio maior, o outro fez um maior ainda, né? Então a gente está falando de navio com altas capacidades de carga, né? Se a gente colocar a evolução nos últimos praticamente 50 anos, a capacidade aumentou em 7 vezes a mais, 7, 8 vezes a mais, é um número bem expressivo, né? Então, esse era um dos navios grandes que foram feitos aí, 400 metros que é esse navio. Imagine você fazer um navio de 400 metros de comprimento, 61 de boca, que é a largura, e 16 metros e meio só de calado, ou seja, dessa parte vermelha aqui para baixo, tem 16 metros e meio, né? É muita coisa, tá? É um navio com 103 mil cavalos de potência, tá? Então, esse, por exemplo, ele fez a viagem inaugural há 4 anos atrás. Então, um barco de 400 metros, você não consegue fazer sozinho. Você não tem estrutura para fazer sozinho. Você, inclusive, você pode fazer em blocos e estaleiros diferentes. Você pode fazer isso daí, tá? Agora, para isso você tem que, todo estaleiro você tem que ter equipe qualificada. Porque imagine, você pegar um bloco para fazer lá, um bloco de 50 metros. E aí você tem um monte de estruturas ali. Você tem redes passando, você tem perfis, determinados perfis. O sentido do perfil é virado para um lado, virado para o outro, né? Então você tem que fazer exatamente de acordo com o que veio no projeto para você. Porque depois desse bloco que eu fiz de 50 metros, vai unir a outra de 50 metros de outra pessoa, de outro estaleiro. E na hora que eu chegar, ele tem que casar. 50 por 61 de largura, tem que dar 61. Não adianta dar 61,50. Tem que dar 61, tá? Daí a importância de a gente saber conhecer as medidas, né? E fazer exatamente o que está no detalhamento construtivo do projeto. Bom, tem N tipo de embarcação. Ó, isso aqui é uma embarcação que prevendo aí o atendimento das convenções internacionais em diminuir a poluição atmosférica, melhorar a eficiência energética, né? Então hoje estou voltando ao que era antigamente, né? A embarcação aqui não é com paraquedas, mas com a força do vento, ele ajuda aqui a navegação, né, dessa embarcação. Então a gente tem esse tipo de estrutura, né, utilizando a energia eólica, né? Então esse é um dos
um dos meios para você utilizar a energia do vento, tá? E aí você acaba tendo uma eficiência melhor, né? Você mantém, ó, você usa o motor diesel para tirar o navio da inércia e esse equipamento você acaba sendo auxiliar. Bom, futuro muita coisa tem aí, né? Navio movido a energia solar, isso aqui é navio, né? Não é nem barquinho, né? Esses aqui também a gente já tem aí no mercado também. Tá? Ele é um navio que tem velas de altura, 100 metros de altura, então não pode passar em qualquer lugar. Então, para mar, tudo bem. Essas velas que vão fazer a embarcação se mover, tá? Então só para você ter uma ideia aí, são 80 metros de vela, né? Então, um navio de 100 metros de comprimento. Um navio para carregar carga, tá? Mas movido é energia eólica, né? Através dessas velas, né? Se a gente pegar, não é na época da caravelas, né? Com pano em cima, mas ele é movido, né, ao vento também, né? Então, hoje o conceito, você saber utilizar é, o que você tem, né? De energia, né? Da energia da natureza, você transforma isso daí. Isso daqui. Bom, a previsão de inauguração desse navio já é o próximo ano, tá? Então vamos esperar aí para ver se não vai ter atraso ou não e ver o resultado. O que implica um navio desse daqui é, por exemplo, entrar num determinado local, a altura das pontes. Geralmente, quando é a entrada de algum país, você tem pontos passando, né? Então você limita ele, tá? Agora imagine, o casco da embarcação não muda tanto. Agora, os apêndices, os acessórios, né? Então, como que serão construídos? Cada um tem uma... vai aparecendo novas coisas a serem construídas, né? Então, mas tudo isso com um projeto detalhado se faz. Bom, a gente tem o nosso flutuante, né? Padrão, em madeira, tá? Mas tem muito flutuante aí em diversos tipos de material. PVC, em alumínio, em aço normal, né? Aço naval. Então a ideia é um tipo de embarcação também com, com características aqui em diversas regiões tem flutuante, tá? Esse daí serve exatamente para a turma passar final de semana. Um flutuante lá que tem uma cozinha, tem uma área coberta, para você ficar ali no rio ali, é, aproveitando o dia, né? Bom, a ideia agora, daqui para frente, eu parei um pouquinho de falar de tipo de embarcação, senão a gente vai até amanhã, né? É mostrar para vocês, de acordo com a característica do estaleiro que aliás, que você deseja construir uma embarcação, você acaba pegando, é, de acordo com o porte, né, com os equipamentos que tem no estaleiro, a gente vai projetar o detalhamento construtivo da sua embarcação, né? Se for um botinho, algo pequeno, já é bem mais fácil, né? Você não precisa ter um grande estaleiro, né? Às vezes, se for na garagem de casa, você faz um botinho desse daí, né? Com pequenos equipamentos de movimentação, uma talha manual, né? Eu falo uma talha manual porque eu já trabalhei em estaleiro, fazia esses iates, né? De 30, 50 pés, e lá na época era tudo na talha manual. A gente está falando de 20 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais. Então é tudo na talha manual. Claro, era fibra de vidro, não era tão pesado igual o aço,
né? Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar com blocos, peças de maior porte, tá? Então a gente precisa ter uma estrutura. Se você tem uma estrutura com ponte rolante, igual essa amarela, você consegue dar um avanço, é, trabalhar fazendo linhas de montagem paralela, né? E você consegue avançar rapidamente aí. A mesma coisa, então preciso determinar quanto que essa ponte rolante aguenta. Tem estaleiros aqui em Manaus aí que tem ponte rolante que vira ali 40 toneladas. Pô, 40 toneladas, sim. 40 toneladas vai dar, é mais do que um empurrador. Se pegar um empurrador comum aqui, você vira ele, no contrário, né? Mas para você trabalhar com blocos, você precisa mais ou menos ter uma capacidade um pouquinho maior. Então, o estaleiro, geralmente, cada região faz estaleiro para atender determinados tipos de embarcação, tá? Então, por isso que daí eu mostrei para vocês tamanhos de estaleiros, mostrei para vocês portes de embarcações também, tamanhos de embarcações, justamente para vocês verem e entenderem por que que eu não coloco um navio em determinado estaleiro, porque não tem capacidade, né? Então, às vezes você vê um estaleiro, ele tem uma determinada estrutura e ele quer pegar algo maior, então ele é obrigado, às vezes ele até tem alguns equipamentos, mas ele é obrigado a desmontar a parte do estaleiro para poder fazer uma embarcação de maior porte, né? Porque a gente pensa aí, há 5 a 10 anos, só que 10 anos depois, 20 anos mudou, né? A embarcação hoje atende outros critérios. O espaço que a gente fez lá atrás, né, o estaleiro que a gente projetou lá atrás, já ficou obsoleto, né? Então a gente tem que olhar para frente e entender que precisa mudar, tem que ter investimento. Estratégia para a construção, né? Bom, a gente espera no final de uma obra tentar fazer a obra em menos tempo possível, tá? Não ter erro de construção, tá? Não ter erro de retrabalho porque foi montado errado, tá? Então, o departamento de engenharia ele vai pensando nisso tudo, né? Não vai deixar ninguém trabalhar com, eu acho que é assim, tá? Então ele vai pegar e trabalhar pensando quais são as sequências de montagem, qual é o primeiro passo de montagem, né? Então é listado todas aquelas atividades ali que vem primeiro, que vem segundo, né? O que que precisa para começar a montar? Ainda tem a parte de corte, né? Se o estaleiro for um estaleiro já de médio porte, ele tá tranquilo, mas quando você entra no estaleiro que você é pequeno, tem lá 3, 4 pessoas, o montador vai, de repente, ser o cara que vai fazer uma parte de corte também. Então, mas aí ele não vai ter toda essa estrutura que eu vou falar para vocês agora. Quando você tem um estaleiro já de médio porte para frente, você vai ver ali que alguém fez o planejamento da sequência de montagem, né? Alguém já rastreou aquilo ali. A melhor montagem é dessa maneira que eu vou economizar menos tempo, né? Vou economizar tempo. Qual que é a sequência de edificação? Uma coisa é separar, fazer aquelas montagens de, ó, vou montar um painel, né? Depois eu tenho que os painéis todos prontos, as anteparas prontas, vamos agora levantar e edificar. Qual que é a melhor sequência? Eu vou ganhar tempo. Então, tudo isso é planejado pela engenharia, tá? E aí, cada montagem, a gente vai seguir isso daí, porque a ideia é ter uma sequência, um processo bem com característica para atender o que foi pensado, tá? Então, quais são a subdivisão da construção
de uma embarcação. Então vai por tamanhos, né? Eu coloquei aqui exemplo, mega bloco. Mas isso se eu for fazer um navio, né? É, a navegação de uma de um porte menor, a gente vai ter no máximo blocos ali, né? Então, blocos, subblocos, submontagem, painéis, painelização, né? Submontagem e peças soltas, né? Então, até peças pequenas, a montagem é que vai estar fazendo ali, ó. Ó, quem vai estar cortando ali as borboletas são peças de união, né? Então, toda essa parte de detalhamento estrutural, a engenharia faz, e nós aqui, na parte de montagem, vamos obedecer, tá? Agora, é importante eu saber ver o desenho, fazer a leitura, saber qual que é o primeiro, ou seja, foi reconhecer qual é o processo, né? Conhecer o processo como um todo. O que que eu preciso saber para, para qual que é a minha ordem de serviço? O que que vai vir essa semana ou é diária, né? Então, primeira coisa, saber a parte burocrática da empresa, para mim entender qual que é a minha sequência de montagem. O que que veio primeiro? Qual é o meu time? Quantas pessoas vou trabalhar? Tudo isso, né? Então, toda essa parte de organização é organizado por departamento de engenharia e faz todo esse levantamento e vai trazer ali, vai deixar todo mundo ali tudo mapeado. Então, ele vai tentar trabalhar quais são os melhores caminhos para obter o melhor resultado, tá? Então, aí quando isso acontece, a gente verifica aí que para aquela ordem de serviço, eu tenho um detalhamento de desenho específico, né? Então, você vai pegar aqui o desenho daquela parte lá, olha, vai estar muito claro, né? O ideal é que esteja sem dúvida, né? Para quando o montador, a equipe pegar para fazer, para desenvolver, né? Ela vai fazer da maneira mais rápida possível, né? Então, tudo isso departamento de engenharia, ele já pensa no resultado, tá? Então, lá dentro da engenharia, não, eu tenho que fazer essa integração aqui, CAD, CAM, tá? Vocês vão achar de repente, pô, eu só quero montar, não quero saber lá, mas eu quero só fazer um parente de 5 minutinhos aqui para vocês entenderem como que funciona lá no escritório, né? Então, são, são ferramentas que a gente utiliza aí para estar desenvolvendo o projeto que vai sair o detalhamento aqui. Porque vem um detalhamento, né? E se o detalhamento não sair de acordo com o que a gente fez o planejamento, tá? Não vai adiantar nada, tá? E para isso, imagine, eu estou fazendo o casco de um barco de passageiro, né? Ou do empurrador lá. Então, nesse casco, alguém está desenhando o casco. Só que, ao mesmo tempo, alguém está desenhando a parte elétrica. Alguém está desenhando a parte de redes. Imagine que redes eu tenho um monte. Eu tenho rede de água, né? Para alimentar toda a embarcação. Eu tenho rede de esgoto. Eu tenho rede de combustível. Eu tenho rede de água servida. A rede que saiu lá do, do vaso sanitário e vai para uma caixa específica. Cara, olha só de rede de tubulação, quantas eu tenho? E na hora que essa rede ela sai de um lugar e vai para outro, ela não pode cruzar com nenhuma mais. Então, quando a gente está trabalhando com o CAD ali, desenhando, então eu tenho softwares aí que a gente vai trabalhar mais de uma pessoa no mesmo projeto ao mesmo tempo, justamente para ver essa integração, tá?
De repente, um, eu coloquei uma antepara aqui, o outro passou uma tubulação. Quando a gente for montar, der problema lá na montagem. Não, tudo é visto aqui dentro da engenharia. Então, a ideia é essa integração aqui dentro do departamento de engenharia é evitar que isso aconteça. Porque quando o desenho desceu para produção, pode ter certeza que não vai ter problema de, opa, depois de pronto ter que desmanchar, porque não foi previsto, tá? Imagine que a gente tem N frentes de trabalho atuando ali simultaneamente, tá? Então, eu vou passar para vocês um pouquinho de definição, o que é o CAD, é o desenho, só em inglês, tá, pessoal? Mas é desenho no computador, né? A maioria dos desenhos que chega para vocês aí no, é, no estaleiro é feito aqui no AutoCAD, um programa aí que já tem mais de 90, 82, eu acho. Então ele já tem mais de 40 anos, é o líder aí mais utilizado no mundo aí, o CAD, né? Então aquelas informações de detalhamento de projeto é tudo desenvolvido aqui dentro desse programa. É claro, tem outros aí também, tá? Então eu posso fazer o desenho 2D, posso fazer ele em 3D. Então tudo isso a gente faz aqui dentro do programa de desenho, tá? Tem a parte de engenharia, né? É o CAE, né? Então a gente faz outras análises de engenharia, por exemplo, aqui, ó, a gente vê torções, né? E aí, ó, são os programas aí que fazem a gente ter uma, uma prévia do que vai acontecer quando o barco estiver no carregamento. Porque para a gente fazer é fácil. Eu fazer uma estrutura, entreguei. Mas será que esse barco ele vai trabalhar, né? E como ele vai trabalhar, será que aqueles elementos estruturais que estão lá vão ser satisfatórios? Então a gente consegue fazer uma simulação computacional, né, para verificar aonde eu tenho os pontos fracos dessa embarcação. E aí eu já sei, onde é o vermelho é o ponto fraco, né? Então aqui nessa região a gente vai reforçar o elemento estrutural, reforçar a solda, né? Então quando vir um plano de soldagem para vocês já saberem, ó, aqui de repente é uma área mais específica, precisa de uma solda mais é, maior, ou seja, mais específica aqui, tá? Professor, Oi? uma curiosidade, quando o senhor faz o desenho no AutoCAD, aí que você vai fazer essa parte dessa avaliação aí dos esforços, o senhor tem que desenhar de novo nesses programas aí, ou o senhor só consegue plotar direto para lá? Então, tem que verificar qual é o programa, né? Se tem a condição de importar os dados, né? Tem programa que você consegue importar os dados. Quando não, você vai ter que redesenhar de novo. Por exemplo, aqui é a parte de estrutura. Se eu usar o ANSYS aqui, que é o Nastran, que são programas que fazem esse tipo de análise, né? De elementos finitos, esse tipo de análise de esforço, de tensão, aí tem, ó, se você estiver utilizando um programa de desenho que você consiga, que tem a mesma extensão, você consegue sim puxar as informações de um para o outro. Então tem boa parte dele você consegue importar. Então aí tem que verificar qual qual software você está utilizando. Quando não, tem que desenhar a estrutura de novo. Então vai depender qual é o software que você está utilizando, ok? Tá ok, perfeito, obrigado, professor. E o sistema de fabricação, né? Você tem o CAM, né? Que aí você vai fazer o acompanhamento da peça como um todo, né? Bom,
a ideia é mostrar aqui para vocês como é todo esse detalhamento de projeto. Então, falei, ó, tem um pessoal da engenharia que vai estar fazendo isso daí, mas vai chegar para você apenas esse pedaço. E o outro? De repente, o seu time vai ficar fazendo blocos, né? Nessa dimensão aqui, ó. Tem uma balsa lá de 80 metros, você vai pegar ali tantas peças desse tamanho para fazer. Depois a gente vai unir os anéis, né? E aí, esse projeto detalhado, ele vai ter como, vai te mostrar como que vai ser a emenda de cada chapa, né? Como que vai ser o detalhamento de cada conexão, tá? Imagine que vai passar uma tubulação ali, ou então nessa seção mesmo, alguém vai estar fazendo uma outra seção ao lado, né? Como que vai ser o detalhamento, tá? Justamente para não, para na hora que a gente fazer os encaixes, não ter problema de o alinhamento saiu diferente. Esses dias o pessoal me ligou, Alex, saiu errado o alinhamento em 15 centímetros. Falei, cara, que alinhamento é esse dos elementos estruturais no costado? Falei, 15 centímetros. Não foi nem 1,5 centímetros, foi 15 centímetros, tá? Isso aí é desatenção, né? Dá para utilizar? Dá. Mas aí o processo inteiro volta para a engenharia para tentar ver na norma se tem alguma coisa que pode ser feito. Ah, tem. Beleza. Agora então vamos recalcular a estrutura, porque imagina, a estrutura ela tem que estar aqui, ó. Eu faço um bloco aqui e outro aqui. Ela tem que unir aqui na sequência. Se esse veio para cima, esse elemento, e esse está aqui, eu, eu tenho que subir aqui uma perna e inclinar, né? Então seria mais ou menos isso, fazer isso. Onde era para ser tudo reto, aconteceu isso, né? Tinha um desnível de elemento estrutural. Posso fazer isso? Posso, depender na região da embarcação, né? E aí eu vou ter que verificar outros fatores. O que que vai mudar na minha estrutura? Ver a estrutura como um todo. De repente a gente tem que voltar aqui, fazer uma simulação num programa, né? É muito melhor e mais barato eu fazer uma simulação, pagar uma simulação, do que simplesmente fazer a embarcação, depois jogar o barco na água, dar um problema e quebrar a minha embarcação. Então, a parte de simulação computacional hoje serve para isso, né? A gente ganhar tempo e rever alguma parte do projeto que a gente não tenha, é, que a gente não teve algum tipo de problema, tá? Então, cada detalhe dessas conexões aqui, cada passagem de perfil, né? Ó, porque o perfil, quando é na longitudinal, ele vai passar de proa a popa. Como que vai ser as emendas, as uniões, né? Como que, como que termina um perfil, né? Então, eu tenho a parte de chanfro, como são detalhados isso daí, a gente vai mostrar para vocês depois aí, como, como um perfil ele chega até o fundo, até o costado, ele nunca pode estar de quina, por exemplo, um perfil aéreo nunca pode estar de quina, encostado direto na chapa do fundo, porque senão se ele topar aqui no fundo, direto, e eu não tiver um chanfro, o que que vai acontecer? De repente a gente passa, bate no fundo em algum lugar e aí rasga o fundo, né? Então, geralmente, aliás, os perfis, eles, o ideal é ter um chanfro, né? Uns 45 graus, se é um elemento, uma barra chata, se é uma cantoneira. Então, a gente faz um finalzinho, assim, uns 5 ou 8 centímetros, dá um chanfro nesse perfil, né? Justamente para aliviar a tensão. Não, acabei de falar de chanfro, né? Então, a parte de chanfro dos elementos estruturais é justamente para isso. Ele vai ficar mais ou menos igual a borboleta, né? Aquele ângulo, assim, né? Verificar quais são os elementos de ligação,
né? Onde a gente vai fazer a ligação dos elementos. Vamos verificar também o tipo de soldagem que eu vou estar utilizando. Ah, eletrodo revestido, solda, MIG, MAG, qual o tipo de eletrodo que eu vou estar utilizando, tá? Então, para pontear, a gente que está montando, pode ser o mais fácil aí, não tem problema nenhum. Agora, para quem vai utilizar a parte de soldagem, aí vai ver da engenharia o que pediu, né? E aí ver se tem no time, né? Ah, vai ser a solda MIG, né? Então deixa lá, vai ser tudo robotizado. Com essas peças é, mais planas, a gente consegue robotizar boa parte delas, né? Mas antes disso tem que ter a montagem. E se eu não montar certinho, fazer o alinhamento, montar, depois fazer alinhamento. O alinhamento é um outro detalhamento. Além de estar alinhado, tem que estar no prumo, né? Tem que estar no nível, tá? Todos esses detalhes aqui. Ah, como que eu faço o alinhamento? Né? Primeiro que a gente vai pegar uma corda e vai puxar durante um determinado intervalo da embarcação, né? E para isso eu preciso de equipamento de precisão para fazer essas medições. Ter um nível bom, ter um, se precisar, a gente utiliza outros equipamentos mais complexos, mas isso vai depender dos recursos do estaleiro, né? Qual tipo de material que a gente vai estar utilizando, né? Se é alumínio, se é aço, enfim, de acordo com o tipo de material, eu vou montar essa estrutura. Bom, é, antes, como eu falei para vocês, todo mundo viu que o departamento de engenharia ele faz toda toda a análise do projeto para depois sim verificou que está tudo ok, aí ele separa o detalhamento e manda para a produção, tá? Isso daqui era um slide era para vir antes, tá? Mas enfim, com isso ele já verificou cada caverna da embarcação, cada antepara, essa parede fechada, né? Por exemplo, essa amarela, essa verde. Então, ele já posicionou todas elas com o espaçamento correto entre cada ela, tá? E cada elemento que vai. Então, quando a gente vai fazer a montagem, se for um barco tipo um passageiro, um empurrador, que ele é cada caverna, ela tem um elemento estrutural de bocas e alturas diferentes, então vou ter para cada uma dessas cavernas um detalhamento específico de cada uma dessas cavernas, ou seja, um desenho específico para cada uma, tá? E aí, quando eu pegar, por exemplo, essa primeira aqui, ó, então eu vou fazer o risco, no chão desse elemento. Após feito o risco, a gente vai fazer a montagem dessa caverna lá. Então, por que que a gente faz o risco no chão? Porque aí a gente tem uma precisão melhor. Então, a gente faz o risco, a gente faz o gabarito e tira aquela, aquela estrutura, né? Bom, fiz isso, o que que eu tenho que fazer depois? Identificar, ó, essa, essa caverna aqui é a caverna 36. Então, você já anota lá, caverna 36. E aí, por diante. Para cada uma dessas cavernas, antepara, elas são numeradas, tá? Então, ela é numerada aqui, ó, de popa para proa, né? Caverna 0, 1, 2, até o final. E aí, você fez, identificou. Por quê? Depois que você fez as 30, 40 cavernas, então está identificada, vai ter a hora que a gente vai começar a fazer a própria a montagem, né? Então vamos fazer a montagem. Então joga lá, se for o caso, a longitudinal no fundo, né? A viga navio, né?
a quilha, né? E aí a gente vem remontando, aliás, vem montando como se fosse um Lego mesmo. Vem posicionando cada uma das cavernas, tá? Posicionei todas elas, aí a gente vem fazendo o alinhamento, tá? Aparentemente é simples, né? Mas para quem já fez esse alinhamento aí não é tão simples não, tá? Quando eu tenho um convés da mesma altura, ótimo, que a gente pega e coloca uma linha, né? E vem nivelando cada uma dessas, por exemplo, vamos pegar aqui essa última aqui, ó, essa antepara, espelho de popa. Então tem que alinhar tanto na longitudinal quanto na transversal, ou seja, esse lado bombordo tem que ser igual ao boreste, ou seja, o nível deles tem que estar batendo, tá? Se é a mesma, é a mesma caverna, ela tem a mesma altura, a altura do, aqui na região do costado, ela tem que estar batendo. Não adianta sair torto, né? Senão vai, o barco vai vir com banda. Aí, então a gente faz o alinhamento na longitudinal, aliás, nos três sentidos, né? Na transversal, né? No sentido da boca da embarcação. Então aqui tem que estar nivelado essa ponta com essa ponta. Eu tenho que fazer o alinhamento vertical para verificar se a antepara está de pé mesmo, tá? E o alinhamento no sentido longitudinal da embarcação. É isso com esse. Então, teoricamente é fácil, mas é demorado e tem que estar bem casado com cada uma de todas essas cavernas. Ou seja, daí a importância da gente estar sempre é, respeitando o detalhamento de projeto, para não ter o problema de uma estrutura dessa sair maior, tá? Se tiver certinho, atendendo ao que a gente tirou do desenho, né? Aplicamos aquelas medidas exatamente, não vai ter problema nenhum, tá? Então, o plano construtivo ele simplesmente, né, é o que chega na mão da gente lá no, lá no estaleiro, né? Lá no chão de fábrica, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou ter a parte dos portes, quais são os portes que vão chegar para mim, ou seja, se é o montador que vai fazer, vai posicionar as peças para fazer os portes, né? Ou se ele já vai direto lá para a máquina lá de CNC, e aí a equipe de engenharia já aperta o botãozinho, já vai com aquela máquina lá de plasma e já vem cortada as peças, né? Geralmente está sendo assim hoje, graças a Deus, assim, deixa da gente, economiza tempo e vem com qualidade as peças, né? Porque quando você corta, faz o corte na mão com maçarico, você faz uma medida, você vai, deixou a folga, você vai cortar e vai dar um pouquinho de errado. Vai perder 1 centímetro, vai perder dois, né? E depois eu vou atrapalhar o próximo passo, que é a solda. Vai ficar faltando elemento estrutural, aliás, faltando estrutura. Porque na hora que a gente perde uma maçarica, acaba perdendo um pouquinho. Tá? Então, dentro ainda do processo construtivo, do plano construtivo, ele vai dar qual é a pré-montagem. Lembra que eu falei da sequência de montagem, né? Quais são as peças que faz a pré-montagem. Então tem que separar ali, ó, a chapa, os perfis que vão grudado nela, né? Depois dos perfis a gente começa a montar os blocos, os módulos, os blocos, né? Eu falei os painéis antes. Então, aí a gente acompanha a sequência da montagem. Feita a montagem, a gente começa a fechar o casco, ou seja, fechar a edificação. Que é isso daqui, ó. Fechar a edificação e fazer o alinhamento, né? Quando você está num barco quadrado é muito fácil. Pegar uma balsa quadrada ali, show de bola. Agora, quando a gente pega uma embarcação, um empurrador, um passageiro, aonde ele começa a ter um levante de proa, começa a embarcação a ser mais afilada, e aí eu tenho que tomar mais cuidados, né?
para fazer a embarcação ela ter um recorte legal, tá? Quando a gente pega um rebocador portuário que praticamente cada caverna é uma caverna diferente, são medidas diferentes, então a preocupação e a atenção quanto a isso é muito maior. Então a gente tem que ficar sempre atento ali para que a gente respeite a, como diz, a gente respeite ali todas essas informações ali para não ter problema de desalinhamento, que esse é um grande detalhe. Na hora que está pronto, a caverna saiu errada. Montar a caverna errada. Eu já peguei isso aí. Era a caverna 27, alguém anotou errado, estava no lugar da 28, né? E vice-versa. Aí depois de pronto, alinhado, você foi lá bater, tá errado, você tem que desmontar e montar de novo. Então você tem que ter os equipamentos de grande porte para pegar. De repente, uma peça dessa daqui tem ali 2, 3 toneladas. Então imagine a preocupação ali em tirar a peça e colocar os cuidados que tem. Quando você vem montando na sequência é uma coisa. Quando não, você está aqui, você tem que içar alto de fazer a movimentação, tá? Então não é tão fácil não, né? Mas consegue, tá? Então a ideia é você ter o plano construtivo, ele dá todas essas informações, tá? Então quando chega para então a gente tem que confiar no pessoal da engenharia, né? É igual quando você pega um avião, tem que confiar no piloto, né? Ah, mas vamos confiar nele porque ele já viu tudo isso daqui. Então, teoricamente, ele já calculou que vai dar certo todos esses encaixes, tá? Então, já foi feita simulação. E hoje, como eu falei para vocês, tem uns equipamentos tem uns softwares bem atuais aí que é, ajuda a prever qualquer falha, qualquer descomportamento aí no processo construtivo. Então a gente acaba ganhando um pouquinho, ganhando tempo com isso, né? Eu falo que uns tempos atrás aí, um tempinho bom mesmo. Pessoal, Alex, quanto tempo você faz um rebocador portuário aí na sua região? Eu falei, cara, aqui eu demoro, é que eu tenho outros fatores, né? Então, eu lembro que tinha um amigo meu que trabalhava no sul, ele falou, não, aqui eu faço o barco em tantas horas. O cara levava lá tantas horas, né? Dava lá 6 meses de fabricação. Eu falei, não, aqui diferente. Aqui eu tenho um armador que é, o estaleiro lá, a política é o seguinte, ele pegava tudo, né? Ele entregava a embarcação fechada lá. Então, o estaleiro comprava os equipamentos, todos os materiais, tá? Então, ele tinha o controle de todo o processo. Aqui não. Aqui o armador manda o equipamento para mim, ó, manda o motor, aí eu tenho que pedir, ó, falta tinta, eu tenho que ligar para o armador, pedir na tinta. Resultado, eu só entrava com a mão de obra. Eu falei, não tem como casar, eu fazer no mesmo tempo. Em horas pode até dar, mas vai ter tempo que eu vou parar a fabricação porque o armador não mandou o motor. O armador, o dono da embarcação, não mandou as tintas. Então a gente para a fabricação, tá? E aí quando a gente depende do dono da embarcação para continuar, não depende do estaleiro, a obra às vezes sai fora do planejamento porque depende de fatores externos. E aí, ó, resultado, a obra demora o dobro do tempo ou até mais, tá? Mas devido a esse tipo de complicação aí, tá? Bom, então a ideia é vocês terem uma ideia de como que funciona o plano construtivo, tá? Então, é uma infinidade de planos, tá? Aqueles que eu passei para vocês ali é o plano básico, é o plano
de regularização perante a Marinha, não é esse detalhamento que vai ter aqui, tá? Aqui ele fez o detalhamento e para cada região desse daqui sai um detalhamento. Como que é passada aqui essa longitudinal no fundo aqui nessa antepara, né? Então, qual é o espaçamento entre eles, né? Qual o sentido da, da localização do elemento L, né? Então, quando vem o detalhamento, ele mostra tudo isso daí. Daí que a gente chama o detalhamento construtivo, como a embarcação vai ser construída, tá? E quando vem é acompanhada pela sociedade classificadora, ele já tem de posse essas informações. E aí ele já em contato com o estaleiro já fala o que vai ser feito e o que o historiador vai ter que olhar, né? Então, quando ele chega do lado do montador lá, ele já sabe qual é a sequência de trabalho do montador. Aí ele vai verificar se a sequência está sendo feita correta, com o material correto, porque não adianta fazer correto aqui, mas será que o material que eu estou utilizando aqui é correto? Será que essa chapa aqui é a chapa do aço naval? Ah, qual tipo de aço naval? Vai ter que verificar, é o ASTM A36, né? Por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que saber verificar. Especificação do material. Essa chapa está ali jogada. Essa chapa é naval mesmo, né? Então, pegar, saber ver o certificado, saber conferir, né? Ver se tem uma identificação na chapa, isso é importantíssimo a gente saber. Saber ver material, ver o material correto para aplicação, saber pegar essa lista e aplicar de acordo com o desenho construtivo, tá? Esses são fatores aí importantes. Ah, como que vai ser feito o pontear? Porque até pontear, a gente pensa que não, a gente pega uma caverna pequena, vai pontear, porque se a gente não pontear da maneira correta, você entorta toda a caverna, né? Então, quem já atua montando aí sabe essa dificuldade aí. A gente pegar uma estrutura e depois a gente vê que ela está retorcida, né? Então, na hora que a gente começa a esquentar o material, se esquentar demais, eu vou ter um certo problema. Então, às vezes a gente tem que utilizar mecanismo para travar, né? Fazer mais uma adaptação ali, vamos dizer assim, para travar a caverna, para ela não retorcer, tá? E aí depois que posicionar, ela tiver posicionada, soldada, a gente tira aquele aquela estrutura que serviu de apoio para segurar e não retorcer aquela determinada caverna, tá? Então, aqui mais passar para você uma montagem do navio como um todo, só para vocês terem uma ideia, né? Então, chegou o corte do aço, né? Montagem de blocos, pré-edificação. Esse material eu vou passar para vocês, então depois vocês vão ter acesso aí ver com mais calma, né? A parte de içamento, ou seja, eu preciso ter equipamento de içamento aí para atender a necessidade, né? Bom, acabamentos avançados, batamento de quilha, término da edificação, aí o lançamento do navio, né? Acabamento, depois que o navio vai para a água, aí vai ficar ali mais, pelo menos 6 meses, um ano fazendo acabamento, dependendo do porte do navio, né? Depois que fez o acabamento, ainda tem parte de projeto, né? Que vai ser a prova de inclinação, as provas de marca, a gente fala, né? E só então que a embarcação é entregue. Então tem todo a gente passou aqui rapidamente, mas resumindo, passa por essa sequência de etapas aí, tá? Então, que é a parte de corte do aço. O pessoal já deu 10 horas. Eu estou só finalizando os últimos slides aqui, a gente já liberou vocês, tudo bem? É a parte de corte, onde é feito também na engenharia. Então, quando a chapa chega para você, então hoje está vindo
tudo máquina CNC, então a gente praticamente pouco faz o corte, né? Então já vai direto para a máquina de corte, tá? Fez o corte correto, de forma correta, a gente só tem que nomear lá qual é a posição, né? Hoje é tudo numeração. Quando a gente trabalha aí com detalhamento construtivo, cada peça que se faz tem uma numeração que a gente sabe qual lado que é, qual o nome da embarcação. Então, todo esse detalhe tem essa marcação. Não adianta sair cortando tudo e não nomear. Depois eu não vou saber o que que é, tá? Feito tudo isso, a gente começa a montar. Então, a montagem de painéis, depois de montar os painéis, por exemplo, aqui o fundo é um painel, né? Antepara outro painel, outro antepara outro painel. Depois, todos os painéis a gente fecha, tá? Então, a gente tem um bloco, né? Então, a gente trabalha dessa maneira. Pré-fabricação, para você ter uma ideia, quando você pega um estaleiro de grande porte, a gente já começa a ter, não é um bloco, a gente tem mega blocos, né? Então, se a gente, a partir do momento que a gente começa a unir os blocos, né? Eles já, eles já viram mega blocos. Bloco por bloco vai virar um mega bloco. É isso que a gente está vendo aqui num navio sendo construído, né? Então, aqui do lado tem um pátio da montagem dos blocos, tá? E os equipamentos de grande porte aqui ao redor, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento com a capacidade de içamento do estaleiro, né? Dos equipamentos que a gente tem para içamento, tá? Eu vou ajudar bastante. Bom, é, eu passei ali para vocês no slide anterior, mas só a classificação aqui do cronograma, né, das etapas que tem na construção, né? Desde o corte, montagem, soldagem, lançamento até entrega, né? Isso tudo cai dentro de um cronograma, né? Então a gente está falando de organização, né? O cronograma ele vem justamente com o que que vem antes, né? O que que vem depois. Então a gente tem um cronograma que é gigantesco e determinado por setor. Ó, a construção, o pessoal de acabamento, né? O pessoal da pintura, né? Então um só pode entrar depois que o outro sair. Um vai demorar 3 dias, outro vai demorar 10. Então na hora que a turma falar em dias e horas, é que alguém fez alguma coisa, um gráfico parecido com esse aqui, né? Por exemplo, utilizou um software, um Primavera, ou qualquer software de cronograma, o MS Project mesmo, né? Que vai dar um cronograma para cada atividade, o que que vem antes, o que que vem depois. Então, alguém já pensou tudo isso daí, né? Justamente por isso que quando chegou lá o desenho número tal, ainda deve ter uma indicação aqui, desenho a numeração do desenho. Então ele clica aqui, ele já vai saber qual que é. Ó, hoje é dia é, 16/9. Ficou aqui, hoje é dia dele fazer o desenho R17. Então ele clica lá, essa é a produção de hoje, tá? Então, por esse controle que alguém está controlando, que vai vir o desenho da sua atividade do dia, tá? Então, e a ideia disso tudo é minimizar a distância percorrida pelo time, né, pelas pessoas, pelos materiais, porque pelas máquinas, que a gente pensa que não, mas quanto tempo se perde da pessoa subindo e descendo escada à toa? Ah, vou perguntar, volta. Ah, vou pegar uma máquina, volta. Vou pegar uma peça, volta. Então, de 8 horas de trabalho, quantas horas efetivamente ele passou trabalhando? Então, a engenharia serve justamente para isso, verificar e deixar mais perto possível da, a pessoa da obra, dos materiais, né? Então, esse é o trabalho da engenharia, fazer com que esse tempo diminua, essa distância diminua, qualquer operação de carga e descarga seja o menor possível para aquele momento, naquele momento exato, tá? E aí a gente consegue fazer várias frentes ao mesmo tempo trabalhando para diminuir isso daí, tá? Bom, a gente vai
ter uma aula aí para falar sobre normas e tal, mas já antecipando aqui, a importância da gente estar sempre trabalhando com legislação, né? E aí tem legislação nacional, internacional, um monte de norma, tá? Eu vou começar aqui primeiro, Ministério do Trabalho e Emprego, né? É carteira assinada, é contrato, eu não sei, depende do caso. Área naval, a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre a parte de segurança, NR34. Quem trabalha na área naval tem que ter esse treinamento específico, né? Treinamento com validade anual. Dentro dele vai ter uma série de outros treinamentos, né? Trabalhar com normas técnicas, né? A BNT, então vai ter que atingir um monte. As normas da Marinha, tudo que é relativo à embarcação, ele tem que atender normas da Marinha, tá? Ou normas da Marinha, ou norma da sociedade classificadora que está fazendo, então vai apontar isso daí. Então, a gente trabalha, somos signatários da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, ou seja, tudo que a gente aplicar ali de legislação, de recomendação, é baseado em legislação internacional, tá? Por exemplo, o MARPOL, né, que fala sobre poluição por óleo. Então, qualquer item que pode ter poluição provido por embarcação, né, tem uma legislação específica. Assim como tem uma N legislações internacionais específicas para atender na construção de um barco. Então, cada um daquele equipamento, mesmo um colete salva-vida que eu vou precisar lá, tem uma legislação específica que fala da importância dele e aonde tem que estar. Então, cada detalhe que tem na embarcação vem de algum tipo de legislação, tá? Então, essas são as principais. Depois, mais adiante, eu posso passar outras também. Pessoal, alguma dúvida por hoje? Eu já passei alguns minutos aí do horário, tá? Mas eu vou estar encerrando aqui nessa parte hoje. Vou já passar esse material e deixar o link para vocês, tá? Amanhã eu já encaminho. Tudo bem? Qualquer dúvida também pode mandar aí pelo WhatsApp, a gente responde amanhã, pode colocar no grupo, tá? E aí a gente vai estar concluindo então a aula de hoje, tá? E aí na próxima segunda-feira a gente dá continuidade aí, tá bom? Muito obrigado então, uma boa noite para vocês e até a próxima aula.